Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal porque vai ajudar muito. Além disso, nós estamos quase nos 100 mil inscritos, então ajuda nós, é o nosso sonho aí, rapaziada. Essa obra é nova, então eu espero que vocês gostem. Se der bom um vídeo aí, eu trago a próxima parte rápido. O Moa começa mostrando o nosso prota, ele estava suando. E ele estava tentando ligar o ar-condicionado, mas aparentemente ele falava que deveria estar quebrado. E aí depois disso ele acaba desistindo, porque não ia funcionar, né? E pra ele pensava que seria alguém de sucesso. Ele tinha um cérebro extraordinário, ele era muito talentoso e trabalhava muito duro. Mas ele falava que nasceu em uma família comum. Ele passou por uma escola secundária só para meninos, militar e depois para a faculdade de engenharia. Ele até conseguiu um emprego em uma grande empresa, na sua primeira tentativa. Mas 5 anos depois, naquele momento, ele acabou perdendo seus pais. E isso deixou ele em uma depressão. Por 4 anos depois disso, ele viveu como um viciado. E mesmo assim, ele conseguiu um emprego em uma pequena empresa de desenvolvimento de jogos. E naquele momento, ele era apresentado. Ele começa a pensar que cheirar cigarro ali. Parece que alguém que mora lá embaixo da sua casa estava fumando de novo. E aí ele falou, por que não vamos checar, né? Ele primeiro queria checar lá fora. E quando ele abre a porta, ele vê algo muito estranho mesmo. Na sua frente tinha algo azul, como um portal. E ele até percebe, ele se pergunta se era um portal dimensional. E obviamente ele acaba pesquisando. Ele pesquisa se tinha algum portal em Seul. E começa a pensar que, vendo como estava tão tranquilo, ele acha que algo aconteceu só com ele. Ele se deita na cama e falava que teria sido melhor se fosse uma viagem no tempo em vez disso. Que aí ele poderia salvar os pais dele, né? Mas não aconteceu isso. Ele falava que mesmo assim, se for alguma oportunidade que ele possa aproveitar, é óbvio que ele iria aceitar. E seria a mais sábia escolha, né? Ele pensa que uma vez que ele leu algo sobre isso em um livro, eles confeccionam algumas coisas do outro lado e trazem pra cá. E ele se pergunta se seria capaz de levar algo para aquele outro lado. Ele estava carregando um livro em sua mão. E ele estava bem indeciso se ele iria tentar fazer algo mesmo. Ele falava que algo estava bloqueando a passagem do livro. Então ele achava que materiais não eram permitidos pela passagem ali. E aí ele começa a pensar, e se ele não conseguir voltar depois de passar por aquele portal? Ele falava que isso não importava, né? Não tinha muito o que perder ali. Ele ergue a sua mão para a direção do portal e falava que tinha que testar, né? Ele fecha os seus olhos e passa. Quando ele abre os seus olhos, ele está em um local com as construção meio medieval. E ele percebia pelo menos que as roupas que ele estava vestindo passou, né? Já que o livro não passou, né? E ele fala que era um local completamente rural. Era bem estranho mesmo. Ele estava falando que não sabia de nada dali. E ele se pergunta que, quem sabe, talvez... Aí logo após isso ele fala janela de status, ou sistema, ou skill, ou inventário. Ele começa a falar vários nomes, mas aparentemente nada aparece na sua frente. E ele se pergunta se ele foi pra ali sem nenhuma habilidade. Ele não estava acreditando, né? Bem, ele acaba olhando pela janela e via que aquele local era realmente lindo. Ele falava que não era nada mal, até ele olhar pra mesa e ver um papel. Era meio que um papel dourado e tava brilhando. Tava tipo, mano, olha aqui eu. E quando ele pega, ele falava que ele leu. E era meio que um contrato do portal dimensional. Você pode passar por aquele portal sempre que quiser. Também poderia abrir o portal dimensional em um novo local, mas tinha um problema. E você só pode fazer isso 2 vezes em cada lado, totalizando 4 vezes. E depois o prota lê o bolso ou subespaço, tipo a mochila que você poderia carregar itens. E tava na mesa e ele se pergunta o que realmente era aquilo. Aquela bolsa espacial era um objeto que conecta as dimensões. Mas é claro, tem um peso limite e também um espaço. Coloque a sua mão livre no objeto que você deseja, e depois coloque a mão direita no espaço vazio. Não havia restrições sobre o que você faz, mas a única coisa que você pode recuperar é ouro. E aí o prota estava falando que, por fim, ele completa dizendo 100 milhões? Ele fica até congelado de ver isso. Ele falava que pelo dinheiro inicial, ele recebe 1000 de gold, que equivale a 100 milhões. E o prota falava que 1000 de gold equivalia a 100 milhões. Com 100 milhões hoje em dia é difícil comprar uma casa em Seul. Mas se ele conseguisse derreter, aquele ouro valia muito a pena. Tinha pelo menos o problema da infração, que vai de país para país. O contrato automaticamente é destruído quando morre o dono do portal dimensional. E no momento que você assina o contrato, você aprende a língua do Império Herman.
E aí o Prota tinha 7 dias para decidir se ele queria assinar ou não. E se por acaso ele não assinar o contrato dentro desses dias, ele perderia todas as memórias relacionadas a isso. E se ele quiser assinar, era só colocar a mão direita no papel. O Prota começa a pensar 7 dias. Ele não precisava de tanto tempo para isso, até porque não tinha muito o que ele fazer na Terra, né? E ele já ergue a sua mão e aparece uma aura roxa com dourado. E no final o Prota aprende a língua do Império. Considerando que a expectativa de vida média daquela dimensão, a idade do Prota é calculada para 23. E o Prota dizer que fazer aquilo significava que a expectativa média de vida daquela dimensão é de aproximadamente 60 anos. E o sistema avisa para o Prota, o Shuizu, o dono do portal dimensional, dizendo que ele era muito bem-vindo ao Império Herman. E o Prota começa a falar que ele era o dono, hein? Era legal. Ele se pergunta o que ele poderia fazer naquele local. Talvez tinha nobres, feudal, poderia ter até mesmo magos. Ele estava bastante ansioso e dizer que era muito mais importante que ele conseguisse viver aquela vida. Curtir ser feliz com pequenas coisas já bastava para ele. E era claro, até que ele entra numa loja e a mulher pergunta o que ele gostaria de comer. Mas aí ela pergunta, ué, minha comida não é do seu agrado? Aí o Prota olha para trás. Ele falava que não era isso, ele só tinha que fazer uma coisa antes. Ele começa a dar uma risadinha, né, de nervoso mesmo. Ele estava pensando que ele disse isso, mas não desejava bastante coisas, como, por exemplo, se tornar um nobre ou um senhor feudal. Mas ele falava que achava que é pequeno demais para ficar satisfeito. Ele tinha que tentar pelo menos conseguir algo bom, não é? E na sua frente, por mais que a comida estivesse simples, já era o suficiente para o Prota. E depois de um tempo o Prota estava olhando para o seu celular. Ele acaba trazendo um celular de casa. Ele voltou para sua casa para verificar o funcionamento daquela meio que bolsa dimensional. E ele percebeu que isso realmente funcionava. E ele estava planejando voltar, depois de ver se o ouro se transformava em dinheiro. Mas eu acho que não aconteceu muito bem não. Ele acabou dormindo. E no dia seguinte, ele comprou de volta apenas algumas coisas essenciais. E ele olhava a câmera do celular. Ele dizia que parecia que ele gastou cerca de 100 milhões de won naquela cara. Ele se pergunta se a aparência dele também melhorou quando ele ficou mais jovem. A sua pele e a cor do cabelo pareciam mais brilhantes. E o seu nariz ficou mais alto. Ele definitivamente parecia mais jovem. E ele falava do celular. Ele se pergunta se aquele telefone funcionava. Mas era claro que não, né? Mas ele falava que ainda assim era muito bom. Não havia necessidades de olhar para o seu telefone quando ele estava ali. E de qualquer forma ele se perguntava, que local era aquele? Ele falava que na noite anterior parecia o campo, mas quando ele abre a janela, aquele local realmente era lindo. Ele olha e realmente era aquele campo de antes, mas muito mais bonito. Ele falava que aquela visão era linda. E depois ele se pergunta, o que, rapaz, o que está acontecendo? Ele se pergunta se ela é uma aldeanda ali. E ela fica olhando ele, fazendo maluquice, né? Tinha que ser. Mas ele fica nervoso porque eles tinham feito contato visual. E ele se pergunta se deveria cumprimentar ela. Ele estava realmente nervoso. Até que alguém pergunta, quem é você? O Prota fala que o nome dele era Shuizu. Aí a mulher não entende muito, ela fala, Joyce? Aí ele, não, Joyce não, é Shuizu. A mulher fala que aquela casa estava vazia por muito tempo e se pergunta se ele tinha acabado de se mudar. Além disso, ela queria saber quem era ele e como conseguiu a permissão do chefe da aldeia. O Prota só sai e falava que era um aventureiro. Ele estava planejando ficar uma semana. E se ele por acaso decidisse ficar mais tempo, ele pediria a permissão ao chefe. E a mulher estava meio desconfiada. Ela falava que já que ele estava ali, era para ele fazer uma refeição logo ali que tinha comida. Mas o Prota fala, não precisa não. Mas no final ele acaba indo. Ele começa a pensar que de alguma forma ele foi parar ali para comer. Mas ele falava que por mais que fosse simples, estava cheirando muito bem. Ele falava que esse era o melhor jeito de ter uma refeição, melhor do que comer e beber cerveja, ainda mais sozinho na casa dele. E ele dizia que desde que ele estava ali, é apropriado comer a comida daquele local. O Prota acaba perguntando o nome dela, e ela fala que era Meg. E o Prota pergunta se ela vivia sozinho ali. Ela falava que o marido dela foi a um bar e o seu filho mora na cidade vizinha. E pergunta de onde o Prota era. E o Prota fala que acabou de chegar da cidade de Seoul, na Coreia. Eu não li errado, tá, gente? Tava escrito assim mesmo. E a mulher fala que deve ser cansativo vir de um lugar tão longe que ela nem sabia onde era. E o Prota se pergunta se deveria pelo menos provar aquela bela comida. Ele parte o pão no meio e falava que vem daquilo que não tinha nem colher e nem garfo.
Ele acha que tem que mergulhar o pão na sopa antes de comê-lo. Ele explica que em Seul, eles também vendiam pão na sopa. E não era apenas a sopa, mas eles também usavam ingredientes diferentes. Ele começa a pensar que deve estar uma delícia aquilo. E a mulher pergunta se ele não iria comer. Ele fala que não era isso, ele iria comer naquele momento. E a mulher, então coma antes que esfrie. Ele acaba falando, tudo bem, madame. Ele mergulha o pão na sopa e acaba provando. Ele percebeu que realmente era muito bom. Ele falava que o pão em si é um pouco duro, mas desde que ele mergulhou na sopa quente, ele ficou mole na hora. Ele falava que aquela sopa estava excelente e falava que o sabor era melhor do que a sopa instantânea. Talvez seja porque ele comeu mais milho ali. Ele continuava comendo e desde que ele estava bem temperado, o sabor não estava estimulando sua língua, mas ele gostava disso. Ele falava que isso poderia ter sido melhor se ele tivesse pimenta preta. E o prota chama a senhora. Ele pergunta se tinha pimenta preta ali. Mas ela pergunta, como assim pimenta preta? Nem conheço. Ela fala do porquê. E pergunta pra ele se ele não tinha gostado do sabor. O prota explicava que não era isso. Mas na sua cidade, as pessoas usam a pimenta preta na sopa. E era muito bom. E a mulher acaba perguntando se o prota era rico. O prota fala, não sou não. A pimenta preta é muito barata naquele local. Mas a mulher fala que ali é muito caro e só o nobre usa. E o prota pergunta se era tão caro assim. Mas ela fala que não sabia muito bem, porque ela nunca comprou um. Nem conseguia, né? E o prota começa a pensar que parecia que ela não gostava de falar sobre a pimenta preta. E o prota fala sobre o pão e a sopa. Eles realmente estavam deliciosos. E é a melhor comida que ele já comeu em toda a sua vida. E a mulher fala que ele só viveu há cerca de 20 anos. O prota fala que na verdade, o sabor, o cheiro e a característica daquele pão era realmente bom. Desde que a sopa tem um gosto forte de milho, tem um gosto ótimo. Mas a mulher falava que ele estava falando muito e era apenas para comer. E ela dá meia volta e começa a dar uma risadinha. E o prota falava que parecia que ela estava satisfeita em escutar aquilo. Mas ele também falava que não é como se ele tivesse mentido, realmente estava bom. E desde que eles eram agricultores, ele tinha certeza que é fácil conseguir os ingredientes. E o prota chama a senhorita novamente. O prota pergunta se ela poderia dizer a receita daquela comida. Mas ela só fala, a receita é qualquer coisa que eu consiga pegar. E ela acaba olhando para o prota. Ela se levanta logo em seguida e fala para ele seguir ela. Eles acabam indo para fora. E lá tinha um local extraordinário. O prota percebia que aquele ar era muito fresco, ao contrário do ar-condicionado, né? Ela chama ele e o prota fala que estava seguindo. Ele fala pra ela que de qualquer maneira, ele nem sabia o nome daquela aldeia e acaba perguntando. E a mulher fala que a aldeia se chama Laudorem. E o prota começa a pensar, Laudorem? É estranho, né? Mas fazer o quê? Mas aí ela pergunta o que ele estava fazendo, era pra ele seguir ela e observar com atenção. No local tinha forragem de milho, manteiga caseira e cebola de Laudorem. A mulher falava que primeiro era para derreter a manteiga. Em seguida, era para fritar aquela cebola picada, até ficar bem marronzinha, dourada. E logo após isso, a cebola conseguia atuar como um adoçante, e não precisaria de nada mais para deixar aquela sopa doce. E ela falava que deixando bem crocante e douradinha, ficava no ponto perfeito. E o prota começa a pensar que não sabia que podia ser usado na sopa de milho. E ela falava que então, o próximo era o pó de milho. Ela comprou aquele milho de um comerciante que passava, e ele disse que era uma safra nova, então talvez não conseguia fazer isso por um tempo. E o prota começa a pensar que parece que o milho ainda não era famoso. E a mulher falava que os bastardos ricos gostavam de suas colheitas bem moídas, mas um pó daquele jeito fica bem melhor ao mastigar. E ainda era para fritar mais um pouco. E então, se você despejar o leite junto com a água, era para ferver em fogo baixo. E no final, aquela sopa que você estava fazendo estava pronta. E o prota fica maravilhado com aquilo. Ele pergunta se é isso mesmo. Ela só falava para depois adicionar uma pitada de sal, né? Porque tem que ter um salzinho, né? E realmente era só isso. O prota começa a pensar que os ingredientes e o processo são muito simples. Ele nem tinha certeza se o resultado seria o mesmo se ele seguisse perfeitamente aquela receita. A mulher falava que achava que ela iria comer aquilo depois no almoço, depois de esfriar. E o prota chama a senhorita. Ele pedia para ela pegar aquilo. Ele falava que estava dando aquilo para mostrar sua gratidão por convidá-lo. E ela pergunta o que era aquilo. O prota pede para ela abrir. E ela se via no espelho. Mas ela começa a dar uma encarada braba. E o prota não sabia se ela não tinha gostado daquilo.
Ela falava que nunca viu um espelho tão claro como aquele, e começa a pensar que isso deveria ser muito caro. Ela acaba fechando e acaba agradecendo ele, mas eles tinham que voltar. E o Prota percebia que ela era daquele jeito mesmo, madurona, braba, bruta. Ela vai empurrando o Prota, e o Prota pergunta se ela talvez conhecesse aonde ficava a biblioteca. Ela falava que essas instalações públicas ficam na praça central, então era para ir por ali e aponta. E o Prota se pergunta se a sua sinceridade estava faltando. Mas primeiro ele queria ir para a biblioteca. Mas enquanto ele estava andando, tinha alguém observando ele. Era uma loira e aparentemente uma elfa, mas logo ela sai da janela. E o Prota se pergunta se era uma garota da casa do lado. Ela parecia bastante tímida. E depois de um tempo o Prota chega num local. E ele estava pensando que havia cerca de 20 cabanas que pareciam uma residência. Até que ele encontra a biblioteca. Após ele entrar, ele pede licença, né? E alguém acaba atendendo ele. Era um homem. Ele acaba dando bem-vindo ao Prota. E o Prota agradece pela hospitalidade. E acaba dando um bom dia. E ele percebe que aquele cara tinha cerca de uns 30 anos. Era bem diferente do bibliotecário comum. Além disso, ele estava comendo alguma coisa que o Prota não sabia. O cara falava que achava que nunca conheceu o Prota. E o Prota fala que ele era um aventureiro, que só queria ficar na vila por um tempo. Ele se apresenta como Missu, e ele era novo da cidade. E ele começa a pensar que de qualquer forma, embora isso seja chamado de biblioteca, parece pior do que as estantes de livros da sua casa de um cômodo. Apenas cerca de 50 livros. E ele se pergunta se aqueles livros são raros ali. Mas o cara não parava de comer. E o Prota pensa que então isso explicaria porque um homem saudável estava guardando aquele local. No caso, ele era bombado e estava defendendo aquele local. O cara pergunta se havia algo que o Prota estava procurando em particular. E o Prota falava que sim. Ele falava que talvez ele tenha um mapa do Império Erman. Aí o cara pede um minutinho e começa a limpar a mão. Ele acaba entregando para o Prota. E o Prota pergunta se era tudo aquilo. O Prota fala que não, apenas os moradores daquela aldeia podem pegar emprestados os livros da biblioteca. E ele tinha que ler ali, ele não podia sair com o livro. Ele acaba sentando para ver o livro. E o cara parecia bem nervoso. O Prota começa a pensar que ele estava muito preocupado. E ele deve ler com atenção para não rasgar aquele papel. Além disso, se ele rasgasse, ele poderia ser o único a ficar despedaçado ali. O cara facilmente partiria o Prota. Ele dá uma boa olhada naquele mapa. E o cara fica só pertinho dele, curiando. O Prota começa a pensar que não havia nada disso, exceto o esboço do litoral e do continente. O cara fala que em Erman é ilegal colocar cidades ou vilas no mapa. Mas ele sabia aonde ficava a localização da cidade, e acaba apontando na folha. O Prota pergunta se é por causa de alguma guerra, e ele fala que sim, e pergunta como ele sabia. O cara explica que é por isso que o mapa detalhado só pode ser lido pela realeza ou pelos militares. E o Prota já começa a pensar, guerra. Ele estava esperando que não haja nenhuma guerra imediatamente, ele não queria, óbvio. E ele também preferiria morrer do que experimentar o exército naquele mundo. Ele falava que não poderia acontecer de jeito nenhum. E o Prota acaba perguntando para ele se a guerra naquele local era comum, mas o cara falava que não era não. Ele falava que um bruxo da família estava atualmente protegendo o Império, então ele não acha que haja alguém que se atrevesse a atacar. E o Prota fala que então é por isso que ele não precisa se alistar no exército novamente. E ele agradece aos magos. E o cara pergunta se o nome do Prota era Issu. Ele se chama Hans. Ele estava encarregado de todas as coisas que exigiam força naquela aldeia. É tipo, né, meio óbvio, né? E ele falava que o Prota tinha mais ou menos a sua idade, então eles poderiam ser amigos. Ele falava que em Laudoren não havia muitos jovens. E o Prota fala, tudo bem. O Prota se apresenta e dizia que tinha 23 anos, mesmo que o Prota soubesse que a sua idade ali era diferente. E o cara fala, uá, você parece muito mais jovem do que isso. E pergunta se o Prota não tinha bebido algum tipo de poção que faz ele parecer mais jovem. E o Prota fala, não. O cara fala que tinha 17. O Prota, obviamente, fica desnorteado. Ele não entendia como assim o cara tinha 17 anos. O cara fala que estava tudo bem. Ele achava que é normal, já que os caucasianos pareciam mais maduros do que os asiáticos. Mas ele falava que ainda assim, esse cara gigante, uma montanha, era só um garoto. E o Prota então pergunta para o Hans o que era aquilo. E o Hans pergunta, aquilo? Ele explica que era um tipo de ovo com raspberries, é alguma fruta.
Ele falava que ele tinha que cozinhar o pão achatado e deixar por alguns dias, e depois colocar aquelas frutas em cima. Ele dizia que no lugar daquela fruta poderia botar algumas outras também, não precisava ser aquela em específico. E ele pergunta se o Prota queria dar uma mordida. O Prota agradece. Ele pega um e percebia que era meio que umas framboesas no pão duro. Era bem estranho, mas ele queria provar, né? Ele falava que a aparência não parecia tão saboroso, mas aí ele acaba mordendo. E ele falava que realmente era bom. Ele acaba perguntando para o Renz onde ficava a cidade portuária mais próxima dali. O Renz falava que existia chamado Pusing. A comida não deveria ser do tipo dele. Ele acaba apontando no mapa e dizia que ele chegaria lá em uma carruagem por 3 dias. E o Prota pergunta se então aonde ficava a maior cidade. Ele falava que a maior cidade da Hermânia. Ele achava que era por ali e acaba apontando também. Ele falava que ele nunca esteve lá, então ele não sabe a localização exatinha. Mas ele só sabe porque ele perguntou a alguns clientes que visitavam a aldeia com frequência. E o Prota começa a pensar que aquele local poderia ser a capital. Ele falava que era cerca de uma mão de distância. Já deve levar 3 dias pelo menos para tirar um nó do dedo. Levaria mais de um mês para descongelar, mesmo se ele andasse de carruagem. Era um comerciante. Alguém grita para todos ali que os comerciantes estavam ali. E o Prota se pergunta, como assim comerciante? O Renz falava que o Prota poderia voltar amanhã, pois agora ele tinha que sair. Ele explicava que ele tinha que ir conhecer os comerciantes dali. E ele falava que até o Prota poderia ser capaz de encontrar algumas coisas que precisa. E o Prota fica bastante curioso. Após isso eles vão lá pra fora e tinha muitos comerciantes mesmo. Tinha até um cara bombadão com umas cicatrizes no rosto. E o Prota falava que aquilo era maneiro. Ele acaba chamando Hans, mas quando ele percebe, cadê o cara? Tinha sumido. O Hans estava perto dos comerciantes. Ele percebia que até a Madame Humphrey estava ali. Ele se pergunta do porquê eles estavam indo para aquele local. Ele começa a pensar que então ele também voltaria para sua casa. Ele vai porque ele pega algum ouro e compra alguma coisa ali. Mas quando ele passa no portal, ele começa a pensar que voltou para tomar um banho enquanto isso. Mas percebeu que ele não pode trazer coisas daquele mundo para aquele. Mas ele falava que bom, então ele só iria demorar um pouco. Ainda bem que o bolso subespacial seguiu ele de volta, senão ele estava ferrado. Mas ele começa a pensar que o bolso subespacial não era muito mais importante do que o ouro, será? Ele falava que, exceto quando ele muda as coisas, ele achava melhor morar na sua própria casa. Além disso, as roupas. Ele não queria usar as roupas daquele modo ali toda rasgada. Ele coloca uma camisa e falava que era estranho passar pelo portal só com a sua cueca, né? E ele dizia que primeiro ele tinha que levar o ouro para debaixo da sua cama e depois ir ver os comerciantes. Ele pega 2 ouros e dizia que por enquanto deveria ser o suficiente. Após isso ele vai para os comerciantes. Tinha vários de todo tipo. E o Prota percebeu que não tinha voltado muito tarde. E agora era a hora de aproveitar, certo? Além disso, a lanchonete estava bastante movimentada, com uma atmosfera agradável. O Prota acaba chamando a Humphrey e avisa que poderia demorar um pouco, porque era muito cliente ali. E o Prota falava que estava tudo bem. Ela falava que daqui a pouco ela iria pegar a comida para ele, então era para beber enquanto isso. E o Prota agradece. E o Prota começa a pensar na cerveja dali. Ele se pergunta qual é o gosto da cerveja daquele mundo, e se talvez poderia ser semelhante ao chopp. Até que ela fala que estava ali, e o Prota olha. Era uma perfeita cervejinha para ele. Ele fica até muito impressionado. Ele dizia que não deixaria isso derramar nem ferrando. E acaba falando que os grãos são saborosos como a base. Além disso, aquele aroma frutado e sabor no final. Ele falava que era muito bom. Ele falava que normalmente ele não gosta da cerveja quente, mas o gosto daquela realmente estava boa. E ele queria tomar mais um gole, até que a mulher fala, pera aí rapaz. E o Prota se pergunta o que tinha acontecido. Ela falava que era 1 prata e 5 cobre. E o Prota deveria pagar primeiro. Aí o Prota, tá, toma aqui. E a mulher volta com um troco pra ele. O Prota percebeu que o troco foi 8 moedas de prata e 5 moedas de cobre. Então significa que 10 moedas de prata equivalia a 1 de gold. Então seria 15.000 wons. Mas aí o Prota pergunta qual era o valor da comida. E ela falou que o Prota tinha acabado de pagar. Ela falava que o Prota disse que a pimenta preta era barata na cidade de Seul ou algo assim. E ela pergunta se na cidade dele eles cobram 1 prata e 5 moedas de cobre por apenas meio litro de cerveja.
Ela falava que aquela cerveja custava apenas 2 cobres. E o Prota concorda. Ele começa a dar mais um gole e falava que então ele ia aproveitar por enquanto, né? Mas ele começa a beber e não parava mais, virou alcoólatra agora. O Prota começa a pensar que era muito semelhante ao palha à lei, usado para desfrutar ao ar livre. Ele dizia que as pessoas ali bebem cerveja como se fosse água. Além disso, ele ouviu uma história sobre pessoas que bebiam cerveja e vinhos de uva quando a água da sua região ficava poluída. E ele falava que de qualquer forma, aquela cerveja realmente tinha um gosto bom. Além disso, havia muitas pessoas ali e ele queria conversar com alguém. Ele acaba se levantando. Até que o cara, o Heinz, acaba chegando do nada. Ele pergunta se o Prota não foi ali para comer também, pois ele também tinha ido. E o Prota percebia, e pergunta se o Heinz tinha ido ali também. Ele falava que ele foi ali com os seus pais. Em Laudoren, é importante passar o tempo com a família durante as refeições. E os pais dele permitiam, então o Prota poderia meio que perguntar qualquer coisa. Até que a mulher chega com a comida do Prota. O Prota percebia que aquilo estava belo como sempre, e dizia que o pão de centeio com o guisado de porco estava parecendo delicioso. Ele já pega uma colherzinha e dizia que ele tinha que experimentar. E o Heinz falava que teria que comer com os pais dele. Além disso, o Heinz chega perto do Prota e falava que a comida dele estava ali. Não fermentou o suficiente, pois era verão, mas ele tinha certeza que estaria muito saborosa. E aí o Heinz fala que eles poderiam ir ao comerciante depois da refeição. E o Prota fala que sim. E ele começa a pensar que normalmente as pessoas fermentam a carne de porco por 1 ou 2 dias. Mas como há uma chance de estragar, os plebeus devem comê-los o mais rápido possível. Além disso, ele falava que estava muito fresco. E a textura da sopa de legumes. E ele achava que usaram ervas e sal para equilibrar o sabor. O sabor era bem leve, mas o sabor dos ingredientes era muito forte. E ele falava que era semelhante à comida da sua mãe, que ela costumava fazer, e já ficou um pouco triste. Ele dizia que ela fazia frango frito, além de fazer costelas e muitas outras comidas. E o Prota não sabia nem se é por causa da maneira que a sua mãe cozinhava, mas agora ele não gostava de comida picante. Ele acaba lembrando dela perguntando se ele iria provar. Ele falava que sim. Ele dizia pra ela que era perfeito. E ele acaba até lembrando que ela falava pra ele ter o amor ao próximo. E depois ela perguntando se era bom. Ele acaba realmente lembrando da sua mãe e fica um pouco mal. E do outro lado estava o Heinz. Ele perguntava se era isso mesmo que ele iria fazer. O Prota fala que era pra ele verificar os comerciantes. E o Heinz falava que estava certo. Ele iria imediatamente. E na área dos comerciantes estava bastante movimentada. O Prota pensava que havia todos os tipos de coisas ali, além de muitas pessoas. E ele via que aquela mulher estava perguntando quanto custava aquele espelho. O cara falava que era 8 pratas, e ela falava que era muito cara. E o Prota começa a pensar que tinha certeza que ele tentou dar aquilo a ela. E era obviamente de melhor qualidade. Além disso, ele começa a pensar que 8 pratas equivalem a 80 mil won. E se ele vendesse 3 por dia, 90 por mês, ele ganharia 7 milhões por mês. Ele falava que era muito mesmo, ele ficaria rico. E ela acaba falando, há alguma coisa mais barata aí, meu filho? E o vendedor falava que aquele espelho poderia ser aquele, valia 3 pratas. Ela falava que aquele também era bastante caro. E pergunta se aquele é feito por algum mago. O cara dizia que existia um selo, então realmente era feito por um mago. Mas alguém fala que nunca viu aquele rosto por ali. E um homem pergunta da onde o Prota tinha ido, chegado no caso. Ele começa a pensar já que parecia que ele era comerciante de especiarias. O Prota se apresenta como aventureiro e o Hans falava para o Prota para eles irem para outro local dar uma olhada. O cara dizia que era a primeira vez que ele escutava aquele nome e deve ser muito longe dali. O Prota fala que é um milagre que ele tenha chegado tão longe vivo e pergunta quanto custava o tempero daquele dia. E o cara falava que era 6 ouros por quilo da pimenta preta, 6 de ouro para a noz moscada e o sal era 2 cobres. O Prota falava que 1 libra equivale a cerca de 450 gramas. Então, com 1 quilo de pimenta preta são 12 de ouros, significando que isso são cerca de 1,2 milhões de won. Ele falava que isso era muita coisa. E pergunta para o cara se aquele padrão é seguido em todos os lugares de Hermânia. O cara falava que poderia se dizer que sim, aquele é o preço semelhante. E aí o Prota já entra em choque. Ele falava que considerando a taxa do transporte, os impostos municipais e a taxa de aluguel da loja, ele achava que não haveria nenhum problema em vendê-los um pouco mais barato naquele local. E o cara ficou tipo, o que você tá falando? O Prota já estava pensando
que vendo como ele reage devem ter aumentado os preços, já que se trata de camponeses rurais inocentes, certo? E o Prota dizia também que de qualquer forma, os temperos realmente são caros naquele local, e se ele encontrar uma rota para vendê-los, talvez ele consiga se tornar o mais rico do império. E ele já começa a imaginar que se isso acontecer, ele terminaria com ele, gerente do parque. Ele já se imagina rico, segurando uma taça. Ele já começa a dar uma risadinha, né? E tinha uma garota lá atrás, vigiando o Prota. E o Prota pergunta pra ele quanto tinha custado pra ele pegar aquela pimenta do reino. Mas o cara falava que não poderia dizer isso, era óbvio. E o Prota pergunta pra ele se ele já tinha mencionado que aquela pimenta do reino era mais barata do lugar da onde ele ia. E o Prota, com um sorriso no rosto, dizia que se eles falarem sobre isso, ele não iria se preocupar em ajudar aqueles outros comerciantes, é claro. Mas aí o cara disse que era 3 de gold. Ele pergunta onde ficava esse continente da onde o Prota conseguiu. E o Prota começa a pensar que como eles iam para ali, aquilo diminui o fardo de ter que ir para a cidade grande, e ele achava que eles iriam comprar por 2 moedas. Também ele perguntaria a outros comerciantes antes de decidir o preço exato. E aquele vendedor começa a perguntar do porquê o Prota não vende toda a pimenta do reino que ele tinha. O Prota chega perto dele e fala que parecia que ele estava com falta de suprimentos, e o cara falava que era isso mesmo. Cada vez que ele chega aos nobres, a realeza varre todos os produtos. Para os plebeus, mesmo que tenham dinheiro suficiente, eles não poderiam comprar tudo. E ainda por cima, o navio tinha afundado recentemente. Então daquela vez ele ganhou apenas 2,5 quilos de pimenta do reino. Então ele estava numa situação meio difícil, sabe? O Prota começa a pensar que se ele mal conseguiu adquirir 2 quilos depois de viajar por muito tempo, ele poderia entender por que é caro. O Prota pede desculpa, mas naquele dia ele não queria falar sobre mais nada, era só isso. E o cara fala pra o Prota pegar aquele cartão. O cara falava que era a loja de especiarias Colin e era do mercado central da rua de especiarias da cidade de Herman. Ele falava para o Prota que era uma rota comercial e se abrir para o seu continente era para encontrar ele. Ele era o Colin Mugwall. E o Prota se pergunta se havia mais alguma coisa que ele pudesse encontrar. Ele chega perto de um garoto e acaba chamando ele, e pergunta se ele vivia ali. Mas aí o cara fala que não era uma criança. Ele tinha 10 anos e pergunta se o Prota sabia disso. E o Prota, mas é claro, não, entendi. Mas aí o garoto pergunta da onde o Prota era. E o Prota fala que era da Coreia. E o garoto fica encarando o Prota um pouco. E o Prota percebe algo. O garoto falava que mesmo tendo aquela aparência, ele estava no mercado há 10 anos, então ele sabia bastante. Ele leu centenas de livros, mas nunca ouviu falar dessa tal Coreia que o Prota estava falando. E aí o Prota já fala, ferrou meu parceiro. O Prota fala que ele era um aventureiro de 23 anos e pergunta se ele sabia disso. Há muitas coisas que ele ainda não sabia, apesar de ter lido diversos livros também. E ele pergunta se o garoto achava que ele sabia mais do que o Prota. Aí o garoto fala que ele era filho do comerciante geral, o Mino, e pergunta quem era o Prota. O Prota fala que era o Isu. O garoto até fala que era um nome muito especial, bem estranho na verdade. Ele dizia que vendo que ele leu há milhares de livros, provavelmente o Prota era rico. E o Prota estava pensando que naquele local, milhares de livros equivalem a mais de 100 milhões de won. E o Prota fala que de forma alguma, mas ele tinha uma pergunta. E o garoto pergunta se era pra ele. O Prota fala pra ele verificar aquilo, e acaba dando aquele objeto. O Prota pergunta quanto ele achava que valeria aquele espelho. E o garoto fala que desde que seja vendido oficialmente, cerca de 3 de gold. E o Prota pergunta como assim vendido oficialmente. O garoto falava que aquela qualidade, ele tinha certeza que é feito com magia, mas não havia nenhum selo. Isso significava que pode ter sido feito por um bruxo ilegal que não foi aprovado pela realeza. E o Prota pergunta se então ele queria dizer que não pudesse ser vendido. E ele já começa a pensar que o palpite que ele tinha estava certo. Ele deveria apenas vender especiarias discretamente. O garoto falava que sim, e é por isso que existe o mercado negro. As famílias real são loucas por coisas estranhas e únicas. E é por isso que é famoso. E o Prota pergunta se então essas famílias são bruxas. O garoto fala que eles tinham ótimos bruxos, mas ele fala que de qualquer maneira, aquele espelho... E o Prota se pergunta se ele iria falar que era ruim. Ele até diz que o garoto poderia ficar com aquilo. Mas aí o garoto fica até assustado, ele pergunta se tinha certeza. E ele acaba perguntando se existia alguma condição, porque não existe coisa boa de graça, né? E o Prota fala que ele era engraçado. E o garoto falava pra deixar ele fazer uma pergunta.
Ele pergunta se o Prota não veio de pousar, pois não havia outras aldeias por perto. E há uma grande vila chamada Rushen, que fica 2 horas dali. Mas o Prota fala que ele gosta mais de Laldorem. E o garoto pergunta do porquê. O Prota fala que as pessoas dali não são gananciosas. Elas também conseguem vender feno de boa qualidade por um preço barato. Então os cavalos gostam. Além disso, existia muitas comidas boas. O garoto falava que também gostava da comida dele. E ele não poderia esquecer da comida deliciosa feita pela senhora Humphrey. E o Prota já começa a pensar que a senhora Humphrey detém a maior parte de toda a cidade, porque ela faz uma comida realmente boa. O garoto falava que as casas são muito caras ali também. E o Prota começa a pensar, pois isso se lembrava muito de Seul. As casas realmente são caras. O garoto falava que uma cabana naquela vila custa 20 moedas de ouro. E isso é muito caro. Isso é praticamente um preço de um cavalo. E ele dizia que a casa dele custou mais de 400 moedas de ouro ainda. E o Prota fala, caraca, tu é rico, hein? Mas aí o garoto fala para o Prota esperar 1 minuto. Ele iria pegar uma coisa e já volta. Depois disso ele volta com papel. Ele falava que ele poderia pegar. Ele dizia que aquela era a sua casa. O primeiro andar era uma loja. E se o Prota tivesse alguma ideia de trabalhar, poderia sempre ir para eles. E o Prota percebeu que era muito de repente isso. O garoto falava que podia ver que o Prota estava à frente da família Wet, e é por isso que ele estava sugerindo isso. Além disso, parece que o Prota era muito popular entre as mulheres. E o Prota, mas é claro, exato, confia. O garoto falava que voltaria para o seu pai, e o Prota dizia que estava tudo bem. Ele se vira antes de sair, e dizia que se o Prota der outro espelho, ele venderia para o Prota. Ele dizia que com toda aquela qualidade, se colocarem em um leilão, valeria muito. E se o Prota prometer fornecer o máximo para eles, eles poderiam até ter a melhor tarifa. Depois disso, o Prota volta para o mundo dele. Ele dizia que ele queria voltar novamente. E ele percebeu que ele estava muito quente e tenta novamente ligar aquele ar-condicionado. E ele se pergunta quando terminaria aquela estação tão quente. Ele dizia que só queria morar em Laldorem, vendendo pimenta do reino. E acaba abrindo o armário, cheio de sorvetes e picolés. Ele falava que pelo menos aquele local tem uma comida boa também. E tinha sorvete e picolé de todo tipo ali. Ele começa a correr e falava que aquilo estava delicioso. Ele sentiu saudade. Aí ele falava que aquele sorvete cremoso dentro daquele pão fofinho era muito bom. Ele falava da doçura dos biscoitos e creme de dentro dele também. E por final, os pedacinhos de biscoito embutidos estão dando uma textura gostosa ao mastigar. Ele falava que já tinha decidido. Ele iria largar o seu emprego, só isso mesmo. Depois de um tempo ele já estava no seu computador. Ele digitava no teclado pimenta do reino, 1 quilo. E ele via vários e vários anúncios. Ele falava que era apenas 10.000 won a cada 1 quilo. Se ele dissesse que receberia 2 de ouro por libra, 4 de ouro por quilo, ele conseguiria receber 4 milhões de won por 10 quilos. E ele iria começar no dia seguinte, porque quem não quer ser rico, né? Depois de um tempo, o Prota estava falando com alguém, dizendo que já disse várias vezes. O cara pergunta do porquê ele estava alterando o código-fonte. E o cara pergunta, ué, você não gosta disso? E o Prota fala, o quê? Como assim? O cara fica um pouco nervoso, dizendo que o Prota não deveria estar tentando encontrar uma maneira mais eficiente em vez de ficar usando o código aberto. Mas o Prota falava que aquela fonte era eficiente, e é de onde veio o erro antes. Mas o cara fica bastante bravo. O cara pergunta se o Prota tinha ideia de que ele estava apenas tentando ser legal com ele. É por isso que existiu o ditado de que diz que não deviam ser gentis com animais de cabelo preto. E o Prota começa a pensar, 4 milhões de wons por 10 quilos de pimenta preta. 4 milhões. 4 milhões. Mano, é muita coisa. Ele fala que é difícil encontrar um bug e corrigi-lo. E o mais correto era usar a fonte verificada. A habilidade de programador é proporcional à sua capacidade de copiar e colar. Se eles fizerem os seus projetos na universidade daquele jeito, eles iriam tirar nota F, mas na verdade esse é o talento. Ele começa a pensar que o mundo estava cheio de códigos fontes abertos bem feitos, mas se eles tentarem usar os algoritmos que criaram pessoalmente, nada é mais eficiente do que isso. E o cara simplesmente joga os papéis na cara do Prota. Ele aponta pra ele e pergunta se ele estava escutando. O Prota realmente estava ficando irritado. Enquanto o cara dizia que ele estava pensando em usar os seus pais mortos como desculpa para distrair ele. Quando ele fala isso, aí o Prota fica puto mesmo.
Ele se pergunta se o cara estava maluco. E o cara dizia que esse é o problema dos pirralhos com a saúde mental fraca, pois acaba afetando algumas outras pessoas inocentes. E o Prota dizia que então ele iria renunciar naquele momento. O Prota bate na porta, chamando o senhor. Ele dizia que era o Shoiso. O cara fala pra ele entrar, e era pra ele explicar a situação, e pergunta o que tinha acontecido. O Prota acaba sentando em um dos sofás. Ele falava que achava que teria que renunciar por causa de motivos pessoais. E o cara pergunta se era por causa do gerente. O Prota começa a falar que ele foi capaz de suportá-lo até naquele momento. Mas naquele momento ele começou a criar confusão falando dos seus pais. E ele não aguentava mais. O cara falava que eles tinham ações disciplinares para o gerente e tentaria resolver. E o Prota começa a pensar que a razão pelo qual o CEO pode apenas sentar-se e observar as reclamações sobre o gerente deve ser por causa da escassez de mão de obra. Quando se trata da sua própria capacidade, não era tão ruim assim, e eles não poderiam permiti-lo apenas por esse motivo. O Prota fala que além do gerente, a sua mente não estava mais ajudando a lidar com isso, e o cara acaba entendendo. Ele já disse que contratou o Prota sabendo daquela situação, e acha que não tinha outra escolha. Mas ele pedia para por favor tomar cuidado ao entregar o seu trabalho a outras pessoas. Mas o Prota fala para ele não se preocupar. E o chefe do Prota falava que demorou 10 anos para superar o seu incidente também. O Prota dizia que ouviu dizer que a sua filha mais velha também morreu há 10 anos em um acidente de carro. E o cara falava que ele esperava ver o Prota algum dia, embora ele não tenha certeza que se a empresa ainda estaria de pé. E o Prota fala que ele era um homem bom, e ele tinha certeza que ficaria bem com a empresa. E estava pensando que se não fosse pelo portal dimensional, ele teria suportado mais alguns anos. E o Prota se levanta, agradecendo pela compreensão, então ele já iria sair. E o cara falava que estava tudo bem. E o Prota dizia que entregar o seu trabalho correu muito bem. Mesmo sem ele, a empresa ficaria bem. Mesmo que ele desaparecesse, ele tinha certeza que as pessoas que sobraram conseguiriam administrar tudo. E começa a pensar que ele se perguntava o que aconteceria com o gerente Park. Mas isso não tinha nada a ver com ele. Depois de um tempo ele vai para sua casa, e tinha vários temperos e outras coisas ali. Ele falava que tinha pimenta do reino, açúcar, e já tinha chegado várias outras coisas. Ele começa a pensar que ele já transferiu a maioria das coisas, e ele estava na frente do portal, dizendo que ele colocou também 1 quilo de pimenta do reino em cada bolso. E naquele momento era hora de voltar. 40 milhões de won em sua conta, mais os 2.000 de ouro que ele tinha. Ele tinha certeza que tinha mais ou menos 140 milhões de won. E com isso ele poderia viver tranquilo por um ano. Mas esse era só o começo. Ele obviamente não iria parar por ali. Iria acontecer muitas coisas novas. Mas é claro, ele pelo menos gostava do que fazia. E ele tinha que ir com tudo, não tinha por que ele parar. Depois dele passar, ele falava que aquele local era muito confortável, ainda mais para as pessoas morarem. Ele terminou de colocar a pimenta do reino embaixo do espaço secreto, debaixo da cama. E pergunta depois se tinha alguém ali. Aí a mulher pergunta quem era e o Prota diz que era o Isu. E a mulher pergunta se ele já queria comer de novo. O Prota falava que não daquela vez, mas pergunta se ela tinha um tempo, pois era algo que ele queria falar com ela. Ela acaba chamando ele e pergunta o que era. O Prota falava que era farinha de cevada, farinha de sementes de mel. Ele estava fazendo algumas coisas irritantes em um pacote de máscaras. Era só eles misturar os ingredientes e colocar naquele rosto. E a mulher pergunta se tudo isso era para colocar na cara. O Prota fala que iria clarear as manchas e elasticidade da pele. Então era bom aquilo. Mesmo que ela não estivesse muita vontade. Ela dizia que não tinha nenhuma vontade de colocar aquilo, ainda mais uma comida no seu rosto. Mas o Prota fala que é assim que as mulheres do seu continente cuidam da sua pele. E era para ela tentar pelo menos uma vez. Depois disso ela bota e parecia o Hulk. Ela pergunta se ela estava indo bem, pois parecia que ela ia morrer. O Prota fala para ela que ela tinha que preencher as lacunas ao redor do olho e nariz. E ela dizia que estava tudo bem. E aí ela vira para o Prota e agradecia a ele. Mas o Prota falava que não tinha nada. Depois disso eles acabam saindo, e o Prota depois disso deita na sua cama. Ele falava que gostava muito daquele local, e até comentava que em Seul era muito estranho cumprimentar um vizinho. Parecia até um pesadelo, eles meio que se ignoravam. E o Prota no final fala que isso é o que chamavam de cura. Depois de um tempo, o Prota se perguntava se o Renz estava ali, e o Prota falava que ia atrás dele. E ele pensava que cansou de esconder todas as coisas suspeitas. O Renz falava que fazia muito tempo que não via o Prota, então ele pensou que ele tinha ido embora, mas o Prota fala que não. E o Renz pergunta se então o Prota poderia ter um tempo livre. E pergunta se o Prota gostaria de se juntar a ele, para pegar alguns lúpulos. Mas o Prota não fazia ideia do que era isso.
O Hans falava que era isso mesmo, ele sempre fazia isso. E depois eles acabam indo. O Hans pergunta se ele ficaria por um tempo. O Prota fala que não tinha certeza, e ele falaria primeiro com o chefe da aldeia. Mas o Hans falava que ele gostaria do Prota, e provavelmente ele poderia ficar um tempo. Além disso, eles sempre precisavam de mão de obra, né? Ele falava que havia muitas coisas para fazer: colher feno, alimentar animais, pegar água, fazer cerveja, moer grão. Ele também tinha até que proteger a biblioteca. Ele falava que fazia muita coisa. E o Prota falava que entendia, mas sobre a sua vizinha. Ele viu uma garota loira recentemente e pergunta quem era ela. E o Hans fica olhando tipo, garota? Ele falava que não existe garota naquela vila. Mas aí o Prota fica olhando tipo, como assim não existe? Porque eu vi ela. Ele falava que havia apenas uma garota naquela aldeia, mas ela era um pouco estranha. E o Prota pergunta como assim ela poderia ser estranha. O Hans falava que já se passaram 10 anos desde que ela veio pra ali. E ela mora com a mãe. Eles não interagem muito com os outros vizinhos. E o Prota fica surpreso. E o Hans continua dizendo que eles fazem tudo o que eles mandam fazer. As pessoas têm que trabalhar se quiserem continuar na aldeia. E o Prota pergunta se é por isso que ele estava ali e queria que ele fosse com ele pegar o lúpulo. O Hans falava que era isso mesmo. E pergunta o que o Prota achava disso tudo. E começa a dar uma risada. E o Prota falava que, pensando bem, as cercas que ele viu pareciam frágeis. E o Hans falava que, exceto os impostos, gastavam todo o dinheiro assim que eles ganhavam. Como as únicas carteiras que eles tinham são as do comerciantes. Então ele iria consertar isso imediatamente após cobrar o aluguel. O Prota pergunta se ele estava chamando essas carteiras. E o Prota começa a pensar que o Mino tinha dito isso. Ele lembra da fala do garoto, que dizia que as pessoas da aldeia não eram gananciosas. Os aldeões dali apenas queriam ganhar uma vida que mal dá pra eles passarem um dia. Então eles aceitariam tudo que der sem negociar. O Prota fala que era uma imagem difícil, ainda mais na sociedade atual. Ele acha que viver assim é que nem viver em água corrente. Ele falava que era bom. E depois eles já chegavam no local. O Hans falava que era tudo aquilo e eles poderiam começar a coletar. Ele dizia que o Prota só precisava escolher as flores que pareciam com aquelas e começa a mostrar pro Prota. O Prota, olhando de perto, falava que cheirava bem. Cheira uma mistura de grama e frutas. E ele dizia que ouviu dizer que o mundo sem lúpulo teria cerveja com gosto de merda. É uma sorte que haja aquele tipo de fruta ali. E ele começa a falar que ele tinha bastante sorte. Ele queria dizer isso algum dia. E o Hans pergunta o que o Prota estava fazendo. Mas o Prota disse que não estava fazendo nada, ele estava apenas pensando em outra coisa. Ele só precisava colocar isso na cesta. Depois de um tempo, aquela cesta estava totalmente lotada. E o Hans falava que era o suficiente. E o Prota falava que eles terminavam finalmente. O Hans falava que a lenha estava acabando. E pergunta se o Prota poderia ir ali amanhã. O Hans falava que eles tinham que raspar as ovelhas antes que ficassem mais quentes. E pergunta se ele sabia como era isso. Mas o Prota só fingia estar ouvindo. O Hans falava que iria levar isso para a pousada, e o Prota deveria estar cansado, então ele poderia descansar. O Prota agradece, e depois ele foge literalmente. Ele começa a pensar que é desconfortável ficar suado, e era melhor tomar um banho. Depois ele volta para o mundo real e começa a banhar. Ele sai do chuveiro e pula na cama. Ele falava que era muito melhor assim, e dizia que cerveja seria perfeita depois de um banho, mas ele só conseguia beber cerveja no outro mundo. Ele deveria levar algumas comidas para lá também. Comida do cotidiano mesmo. E ele começa a imaginar várias comidas. Ele começa a pensar algo que ele pudesse carregar facilmente. Seria ótimo levar. E ele começa a pensar que algo não era estranho. Mesmo que ele coma no outro mundo, ele achava que as frituras ainda não eram uma boa escolha. E ele já começa a pensar que era para ser exigente, né? Ele não iria aguentar nada assim. Há muitas outras coisas que ele deveria considerar. Até que ele acha algo e dizer que aquilo era perfeito. Até que o entregador chega e ele acaba pegando a encomenda. Ele já começa a dar uma risada e falava que era ótimo. Ele dizia que o bom do mundo é que agora tinha o delivery, né? Entregue, ele não precisava sair de casa. Ele falava que parecia que a comida em uma sacola é considerada uma unidade única. E ele falava que ele iria testar naquele momento. E ele já começa a pensar que, para mostrar a eles o sabor da Coreia, ele iria passar ali. Depois de um tempo ele chega naquele mundo. Ele se pergunta como ele iria comer aquilo. Não existe plástico naquele mundo. E também não havia realmente nada como aquilo naquele mundo. Ele começa a pensar que não preparou nada para conseguir morar ali. E ele iria voltar e pegar mais algumas outras coisas. Depois de um tempo ele pega algumas coisas mais discretas, como tigelas. Ele falava que isso deveria ser o suficiente para não parecer suspeito.
até que alguém chega chamando o Prota e pergunta se ele estava ali. O Prota percebia que era o Hans. O Hans falava que ninguém estava respondendo quando ele chegou há um tempo. Aí ele entra e o Prota estava lá segurando a tigela. O Hans fala que ele também acha que não era para ele ter entrado ali. Mas ele também falava que não havia nada de ter a liberdade quando mora sozinho. Mas o Prota fala para ele não dizer nada. Depois disso, o Prota pergunta o que era aquilo. E o Hans pede desculpa. Ele pediria a permissão do Prota para entrar antes, a partir daquele dia. E o Prota fala que estava tudo bem. O Hans fala para o Prota não ser daquele jeito. Ele estava trabalhando muito para cobrir a cota do Prota enquanto ele não estava ali. E o Prota fala, como assim trabalhado? Ele dizia que o lúpulo que eles colheram há muito tempo, eles tinham que tirar o pó das flores para fazer a cerveja. E já que o Prota não estava ali, ele fez tudo sozinho. E o Prota pergunta se ele fez mesmo a sua parte. Ele acaba agradecendo, né? E começa a pensar que aquele não era o Seul. Então ele iria ajudar mais da próxima vez. E o Ren já começa a ficar tipo, não é nada, eu só ajudei, né? Porque, né, tá ligado? E o Prota começa a pensar que ele era fraco contra elogios. E o Prota diz que a propósito, pergunta do porquê ele estava ali novamente. O Hans falava que o Prota poderia jantar com ele, se ele quisesse. Mas aí o Prota lembra da sua marmita, e era um item diferente, então daria merda. O Prota fala que era claro. E o Hans pergunta do porquê a reação do Prota foi aquela. O Prota fala que não foi nada de diferente. Não é que ele não goste, mas era muito repentino. E havia algo que ele cozinhou também. O Hans fala para o Prota, perguntando se ele poderia cozinhar também. E o Prota fala que sim, e pergunta do porquê. Ele fala que não era nada não, mas parecia que o Prota era alguém que só come comida preparada por outros. E não é que o cara acertou? Mas aí o Prota fala que estava planejando compartilhar com a Madame Humphrey. E o Hans falava que o chefe da aldeia também estaria lá. Então eles poderiam comer na casa da Madame Humphrey. E o Prota pergunta se eles poderiam realmente. E ele falava que era claro, ele poderia pedir a permissão dos seus pais primeiro. Mas não era para começar a comer até chegar lá. Então, ele usaria aquela tigela de madeira no final. Era um item mais discreto possível. Depois tinha um prato na frente de todos. E eles se perguntam que comida era aquela. O Prota falava que se chamava canja de galinha assada, mas eles nunca tinham escutado isso. Ele explica que era um alimento feito fervendo frango com vegetais diversos. E a senhora Humphrey pergunta se era um ensopado. O Prota diz que era mais ou menos semelhante, mas ele começa a pensar que ambos são fervidos. Ele pede para eles tentarem, para comer antes que esfriasse. E eles começam pegando um pouco para cada. Quando eles começam a provar, eles perceberam que era muito bom. Todos ficam fascinados. E o Prota se pergunta que reação é aquela, eles quase morreram ali. Ele pergunta se eles não tinham gostado e se estava muito ruim. Mas o Hans falava que estava perfeito. Aquela comida era literalmente de outro mundo. Aí o Prota tipo, quê? Como assim, velho? O Prota pergunta se o velhote estava bem. O velhote falava que perdeu a consciência porque estava muito bom. E o Prota começa a pensar que as pessoas ali são realmente generosas. A senhora Humphrey pergunta se aquele alimento tinha sido usado temperos neles. E o Prota começa a pensar que ela é alguém que tem muita experiência com culinária. E ele diz que sim, era um tempero comum usado na sua cidade natal. E ele pergunta se ela não tinha gostado. O Hans falava que era completamente do tipo dele. E o velhote também falava que ele gostava. O Hans já estava adorando aquela refeição. Depois de um tempo, o Prota estava ao redor de várias pessoas. E ele falava que estava tudo certo. Era para eles tentar vender um pouco de pimenta do reino. E ele se pergunta onde estava aquele mercador de especiarias, até que ele vê algo, uma garota de cabelos vermelhos. Ele falava que ela era linda. Ele começa a pensar que vendo como aquelas pessoas estavam se cumprimentando ela provavelmente era uma nobre, e tinha um cavaleiro bastante chique também. Ele falava que aquilo era maneiro, até que a garota olha para ele, e ele fica tipo, o quê? Eu fiz alguma coisa? Aí de repente ela fica muito animada, e dizia que era o seu amor ali. Ele se pergunta como assim o amor dela. Ele não sabia o que estava acontecendo, e é a primeira coisa que ele via algo desse tipo. Ele falava que ela do nada desceu do cavalo também. Aí o Prota vai todo confiante, dizendo que ela estava indo na sua direção, mas ela passa reto por ele. Ela começa a gritar Meg, e o Prota fica olhando para trás tipo, que? Não era eu não? Ela falava que fazia muito tempo que ela não ia ali, e pergunta quanto tempo fazia que ela estava trabalhando ali. Essa garota se chamava Jace Rose. Ela falava que ela era a razão pela qual ela continuava saindo furtivamente da sua casa. Mas a senhora falava que então ela teria que sair daquele local naquele momento. E a garota pergunta o motivo.
A garota dizia que poderia morrer se não comesse a comida que a Meg cozinha para todos. Mas a Meg falava que iria contar aquilo novamente. Ela gosta de viver a sua vida livremente. E se ela conseguisse, ela teria escolhido o melhor chefe da família Voyal em Vortigern. Mas a garota falava que se ela se recusasse a fazer a sua comida, ela iria cortar a mão dela e levá-la com ela. O Prota fica até com medo dessa garota, ela era louca. Mas a Meg falava que então, a garota não poderia mais comer a comida que ela fazia. E a garota fala que significava que ela precisa se apressar e dar a comida mais deliciosa que ela pudesse. Ela tinha até trago alguns ingredientes, então poderia usar o quanto ela quisesse. Aí a Meg acaba concordando, mas dizia para a garota se limpar primeiro. E a garota sai saltitando, dizendo que ela iria. Mas aí ela volta rápido e dizia que se ela adicionasse pimenta do reino, ela não deixaria ela ir. Mas a Meg falava que isso não era possível. E o Prota se pergunta se ela não gosta de pimenta do reino. O Hans pergunta para o Prota se ela não achava aquela garota bonita. E o Prota concorda. O Hans falava que ela era um pouco mal-humorada, claro. Mas quando ele fala isso, ela aparece do nada, perguntando quem era mal-humorada. Aí o Hans acaba pulando com seu coração saindo do corpo. Ele tenta se explicar para ela, mas ela falava que não era para ele ter medo, estava tudo bem. Ela ficou furiosa quando aquele boato sobre o seu temperamento tinha se espalhado. E agora era tarde demais para voltar atrás. Agora ela mostraria quem ela era de verdade. E ela dizia que apostava que o seu motorista tinha desempenhado um papel importante para essa disseminação, ainda mais desse boato, porque é um boato muito astuto. Até que ela pergunta quem era aquela pessoa ali que ela nunca tinha visto ali. O Prota fala que ele era um aventureiro e sul da Coreia. E o Hans falava que ele ficaria na aldeia por um tempo. E ela pergunta aonde era essa Coreia. É a primeira vez que ela escutava esse nome. E deveria ser longe dali. Além disso, ela pergunta de que família o Prota era. E se ele era rico também. Mas aquele guarda-costas de antes pede licença. E acaba pegando ela no colo. Ela falava pra ele soltar ela. Mas ele falava que era hora de ir embora. E parecia um peixe tentando fugir. O Prota olha a situação enquanto ela era levada. Ela gritava que o nome dela era Jace Rose, e o Prota já começa a pensar que ela era meio maluquinha. E ele pergunta se o nome dela era Jace Rose mesmo. O Hans fala que sim, e ele pode chamá-la de senhorita GG. O Hans falava que ele via que a GG poderia estar interessado nele. E o Prota pergunta se ele gostava dela. Mas o Hans fica envergonhado e falava que de jeito nenhum. Ele dá uma tossidinha e dizia que a comida da Meg era muito boa. Mesmo se ele usar aquela mesma receita dos ingredientes, o sabor não era tão bom quanto dela. Até que alguém chega e o Hans falava para o Joseph que ele estava ali. Aquele homem pede para ele trazer uma cerveja e o Hans falava que já ia. Depois de um tempo tinha pão e cerveja na mesa. O Hans falava que estaria na cozinha. E o Prota pergunta quanto custava aquela cerveja. Mas o Hans falava que eles não cobririam o dinheiro daquele dia, afinal, era o dia da senhorita GG. O Prota começa a pensar que as pessoas dali eram totalmente diferentes. Ele estava na frente daquele cara. O cara levanta a taça de cerveja e dizia que já que eles estavam ali, era para eles tomarem uma cerveja juntos. O Prota fala que ouviu dizer que ele se chamava Sr. Joseph e ele se apresenta como Issu. E ele pede licença, mas queria perguntar que tipo de negócio ele fazia ali. Ele dizia que ele vende especiarias da cidade de Hermínia. E o Prota pergunta se por acaso ele conhece o Sr. Mugwao. Ele pergunta se ele estava se referindo ao Colin. Ele dizia que era claro que ele conhecia, e ele estava até perto dali. E o Prota pergunta como ele tinha conhecido ele, pois o Prota falava que ele estava ali na última semana. O Joseph falava que ele talvez tenha vendido um pouco de pimenta do reino por ali. E o Prota falava que isso mesmo, mas ele disse que só tinha um pouquinho. Mas aí ele começa a beber e falava que tinha algum problema ali então. Depois de um grande gole, ele coloca na mesa de volta a bebida. E dizia que ele era o dono da maior loja de especiarias de Hermânia. E ele não conseguiu nem um grão de pimenta do reino, porque a família Mediz varreu tudo. E ele não se admirava que a família Mediz se banhe com água de pimenta. Corre até boatos que eles usam perfume de pimenta. E o Prota começa a pensar que parecia ao contrário. E o Prota começa a pensar naquele homem, o Colin. Ele se pergunta como ele conseguiu a pimenta do reino. E ele falava que, pensando bem, parecia que o Hans comeu antes. Pão achatados. Ele começa a pensar que não era bom naquela época.
E ele se pergunta se seria melhor com a cerveja. Ele até falava que era difícil e tinha gosto de uma farinha simples. Ele fala que não achava que a senhorita GG realmente goste de pimenta do reino. Mas o Joseph falava para ele não dizer aquilo. Ele comenta que houve um grande problema em fazer uma pausa por causa disso. E é assim que nós acaba mais um vídeo. Então se você chegou até aqui eu tenho certeza que você gostou. E por isso eu convido você para se inscrever no canal para ajudar nós a chegar aos 100 mil inscritos. E eu queria agradecer todos os novos membros do canal, rapaziada. Obrigado por tudo mesmo. Falou, tchau e até o próximo vídeo.